Quem tava me conhece. Enfim, eu fui monitor do Enxurrada no ano de 2019 com o Vinícius. Em 2020 eu vim me ausentar do programa. Só que, assim como na última aula, hoje eu estou voltando aqui para dar continuidade à primeira parte da aula de eletrônica básica. E hoje, focando um pouco menos na elétrica e sim mais nos componentes eletrônicos, a gente vai estar vendo como cada componente se comporta em um circuito, os principais componentes eletrônicos. Porque aqui não vai dar para a gente abordar tudo, porque tipo, senão essa aula ficaria imensa, e para isso é só um curso técnico mesmo, e quem tem vontade, eu recomendo o Cefet para estudar um pouco mais de eletrônica. Só que hoje a gente vai estar passando mais por alto assim, nos componentes principais. Bom, então vamos começar? Esse daqui vai ser nosso roteiro. Diodo, fusível, LED comum, push button, buzzer, LED RGB, potenciômetro, LDR. Vocês não devem ter, talvez vocês nunca viram isso na vida, só que hoje vai ficar um pouco mais claro o que são cada um desses componentes. Bom, então, vamos começar falando do diodo. Gente, o diodo eu diria que tipo, ele é como se fosse o pai da eletrônica analógica, porque tudo que é feito com eletrônica analógica provavelmente envolve um diodo. Não sei se vocês estão lembrados da diferença de eletrônica analógica para eletrônica digital. A gente comentou na última aula que a eletrônica analógica está preocupada em trabalhar com sinais contínuos, enquanto a eletrônica digital está preocupada em trabalhar com sinais discretos. Se você quer saber mais detalhe disso, novamente eu vou recomendar a apostila. E como vocês são ótimos alunos, eu tenho certeza que vocês fizeram os exercícios da apostila que a gente recomendou. Né? Tô com ela na mão. No diodo. E aí, tipo, o diodo, então, tipo, ele é um componente fundamental da eletrônica, porque a partir dele você consegue construir várias coisas que a gente tem hoje. Porque, tipo, deixa eu colocar aqui. Aqui é a representação do diodo. Percebe que ele tem um triângulo. Aqui, ó. Deixa eu pegar de novo o apontador a laser. Eu devia ter feito isso já. Aqui. Peguei o apontador a laser. Percebe que ele tem esse triângulo aqui, e esse triângulo ele indica o terminal positivo do diodo. Enquanto esse risco aqui, ó, indica o terminal negativo. E um pouco mais diferente da química, a gente fala que o terminal negativo é o cátodo, enquanto o anodo é o terminal positivo. Aqui na eletrônica a gente trata dessa maneira. E aí, o interessante do diodo é que o sentido da corrente nele é do positivo para o negativo. Assim como na eletrônica, a gente trata dessa forma. É apenas uma forma convencional de se tratar. A gente trata a corrente que vai do positivo para o negativo. A gente comentou isso na última aula também, quando estava falando de fontes. E aí, o interessante do diodo é que ele é um componente semicondutor. Então, o que significa ser um componente semicondutor? Quer dizer que quando você polariza ele de forma inversa, ele impede a passagem da corrente elétrica. Enquanto quando está polarizado de forma direta, a corrente elétrica pode passar. Então é isso, você vai usar o diodo, né, pensando nessa forma. Se eu polarizo inverso, a corrente não passa, se eu polarizo de forma direta, a corrente passa. Então com isso você consegue construir coisas bem legais, como por exemplo, pontes retificadores. Essas pontes retificadoras, muitas das vezes, são usadas para transformar um sinal de corrente alternada em corrente contínua. Isso também está mais explicado na apostila, não vale a pena entrar em detalhes aqui em corrente alternada e contínua. Mas, basicamente, quando você tem linhas de transmissão, você transmitir a corrente alternada compensa mais do que você transmitir corrente contínua. Só que o problema disso é que nossos aparelhos funcionam só com corrente contínua. Tudo, basicamente, na eletrônica, trabalha melhor com corrente contínua. Porque a corrente alternada tem vários fatores que não vale a pena entrar em detalhe aqui também, que atrapalham o funcionamento desses componentes eletrônicos. E aí, então, para você transformar esse sinal de corrente alternada em corrente contínua, muitas vezes você usa pontes retificadoras e outros componentes que compõem disso o diodo. O diodo está presente nesse processo. E aí, então, eu trouxe aqui um circuito para a gente entender, fixar essa ideia do diodo. Eu comentei que, não lembro se vocês lembram da última aula, que onde tem esse risco maior aqui é o terminal positivo da fonte, enquanto o risco menor é o terminal negativo. Bom, se a corrente flui do positivo para o negativo, então essa seta daqui indica o sentido da corrente. Então, nesse caso aqui, vocês acham que o diodo está deixando a corrente passar ou não está deixando a corrente passar? O que vocês acham? Está deixando a corrente passar. Certo. Por quê? Por que o diodo tá deixando a corrente passar? Sim, mas assim, ele está inversamente polarizado ou diretamente polarizado? Diretamente polarizado. Diretamente polarizado. Só tá indo para um lado.
Igual a seta tá falando. Isso, exatamente isso que você tem que olhar. Tipo, a seta tá apontando para cá. O sentido da corrente tá a favor da seta. Então ele tá deixando a corrente passar. Então nesse circuito aqui tá a corrente, tem corrente. Só que aí você pode pensar assim, Pierre, então se eu não quero deixar a corrente passar, é só tacar um diodo lá inversamente polarizado e beleza. Não igual numa pilha? Hã? Igual numa pilha tem o mais da pilha e o menos da pilha. Se eu colocar o menos no mais, não vai passar nada. É tipo isso? É mais ou menos essa ideia. Se você coloca o menos no mais, não vai passar nada. É tipo isso. É mais ou menos essa ideia. Só que o diodo é literalmente um componente que vai estar garantindo que isso não aconteça. Então, aqui tem a foto do diodo. Eu tava procurando ela, mas tá bem aqui na minha cara. Tipo, essa partezinha. Peraí que tá passando uma moto violenta aqui agora. Pronto, já passou. Essa partezinha cinza aqui do diodo indica o terminal negativo, enquanto o outro lado indica o terminal positivo. Então, quando você for polarizar, você tem que estar prestando atenção bem nesse risquinho aqui, porque ele vai te indicar como você deve posicionar o diodo de forma que a corrente passe ou não. E aí, aqui nesse próximo circuito, ele tá polarizado de uma outra forma. Bom, se aqui ele estava passando a corrente, não tem nem graça perguntar o que vai acontecer nesse caso aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Achei aqui, tá aqui desse lado aqui. O que vai acontecer? Corrente. Não, me perdi aqui. Tá inversamente, não vai passar? Não vai passar, porque ele tá inversamente polarizado, né? A corrente é essa seta amarela aqui, gente. Tá em sentido contrário da seta. Então, nesse caso aqui, não vai haver corrente no circuito. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a corrente for alta demais, o diodo não vai conseguir segurar e com isso ele vai queimar. Então, assim, você tem que olhar as especificações do fabricante quando você for pensar no circuito envolvendo isso. E aí tem uma coisa legal dos diodos, é que tipo, eles podem ser feitos de material de silício ou germânio. E isso influencia na queda de tensão do circuito. Eu não vou entrar em detalhe aqui, tipo, no viés matemático de como que isso vai ocorrer, que envolve toda uma análise de tensão nodal, que eu acho que não vale a pena abordar aqui. Mas é interessante saber isso. Tipo, quando você coloca um diodo no circuito, ele vai dar uma queda de 0,7 se for de silício ou 0,3 se for de germânio. E aí, beleza. Diodo, então, acho que tá ok. Mais ou menos isso é a ideia. Se for o caso de aprofundar mais, eu recomendo a apostila. Tem mais um caso. Tem mais um caso. Nesse caso aqui, vai ter corrente ou não vai? Hã? Nesse terceiro caso. Vai, mas só que vai ser retida pelo diodo, não? Ou não vai? Vai, mas só que vai ser retida. Vai, mas só que vai ser retida pelo diodo. Não vai conseguir passar a corrente. O de cima ou de baixo? O de cima ou de baixo? O de cima, o primeiro. O primeiro não vai deixar passar? Não. Assim, a sua ideia tá legal. Tá, tipo, tava legal, só que até o ponto que você falou que o primeiro não ia deixar passar. O que acontece? A corrente vai passar por aqui. O diodo tá diretamente polarizado, porque ele tá em sentido é mesmo, agora que eu vi. Isso. E aí o que acontece? Vai descer a corrente aqui, quando chegar aqui vai acontecer o quê? Vai parar, ao contrário. Isso, porque ele tá ao contrário. Então o que acontece? Tipo, não vai haver corrente no circuito, só que por causa disso, porque o segundo diodo tá inversamente polarizado. Então, beleza. Vamos pro próximo aqui. Agora, fusível. Fusível é uma coisa bem interessante. Vocês já ouviram falar em fusível? Sim. Fusível de carro, etc. Isso, tipo, fusível é uma coisa que, assim, é mais comum você ouvir falar no dia a dia do que do diodo. Para quem nunca ouviu falar ainda ou não se recorda, fusível ele serve como se fosse uma proteção para o circuito. Não no sentido de proteção igual à resistência elétrica. Ele funciona tipo da seguinte forma: se tem uma corrente muito alta no circuito, ele acaba queimando no lugar do circuito. Então, assim, ele tem um filamento de metal lá dentro, que quando a corrente está muito alta, esse filamento esquenta tanto ao ponto que o fusível queime, e aí você não tem mais passagem de corrente elétrica no circuito. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Pode falar. Ele mais ou menos salva o circuito. Isso, exatamente. Então, assim, em vez dele deixar o circuito queimar, é como se ele desse a vida dele pelo circuito, entendeu? Tanto é que quando um fusível queima, você tem que ir lá e trocar o fusível para poder voltar a funcionar. Isso, para poder voltar a funcionar. E aqui tem uma... Não sei se vocês vão conseguir ver, cara, mas eu não consigo dar... consigo dar zoom aqui, ó. Legal. Aqui ele tem uma especificação, tá escrito tipo 5 ampere. Eu acho que é isso, 5 ampere. O que isso quer dizer? É a corrente máxima que esse fusível suporta. Então,
Então uma coisa que você tem que pensar é isso, tipo, a corrente máxima que ele suporta e a corrente máxima que seus componentes suportam. Porque, tipo, se o seu fusível suporta 5, só que seus componentes suportam, sei lá, no máximo 2 ou 3, o que vai acontecer? Ele vai deixar a corrente passar ruim. E vai dar ruim. Aí, tipo, a ideia é que ele tenha sempre um valor menor do que o dos componentes, para que ele queime no lugar, né, dos componentes. Então, vamos lá. Eu não achei fusível na apostila. Não coloquei, eu tenho que atualizar a versão, né? 2020, não tem, realmente. É porque, assim, o fusível é um componente que a galera tá mais acostumada de ver, né? Na época eu não pensei em colocar, não, mas é um ponto a se fazer na atualização de 2020. Deixar essa missão para os monitores que estão aí, se quiserem atualizar a apostila. Ok. Então vamos para a próxima aí. Ah, não, aqui, ó, faltou a representação eletrônica do fusível. É dessa forma aqui, ele é representado com essa ondinha e esses dois tracinhos do lado, né? E aqui agora a gente vai falar de LED. Vocês já viram um LED na vida? Sim! Onde você já viu LED? Nos experimentos que eu fazia no laboratório da escola. Só lá? Não. Você acha que já viu algum mais lugar? Foi mal, saí. Qual dos LED? Só LED, light, emitted, diode? Não, tipo, isso é conceito de LED, a gente vai tratar um pouquinho mais depois, mas assim... Porque tem LED, 4 LED. Você tem 4 LED só? Não, peraí, 1, 2, 3, 4, 5 LED que eu tenho aqui. Não, cara, você tem muito mais que isso. Eu queria ter 5 LED no meu quarto. Vocês devem ter milhões de LEDs aí, mas vocês não estão conseguindo atinar. É que é o seguinte... Não, sou na apostila. Na apostila. Tá. Achei que você estava falando assim... Que você tinha não, aí mesmo, por causa da matéria. Tá, beleza. É que você tá acompanhando a apostila, só que legal. Boa. Melhor. Essa é a ideia, tipo, seria bacana mesmo estar fazendo isso. Quando eu falei que vocês têm milhões de LEDs aí, é porque a tela do celular seu está, tipo, lotada de LED. A tela do computador seu é lotada de LED. Então, tipo, tudo que vocês estão vendo que emite luz provavelmente é um LED, que está presente em componente eletrônico. Tipo a TV de LED e a TV de nanocell. O que tem diferença? TV de LED, TV de... nanocell. Nanocell? Cara, eu não vou saber explicar, assim, em termos técnicos, a diferença de uma para outra, mas eu sei que a TV LED ela consome menos energia porque o LED tem justamente essa característica, né? Talvez os outros monitores aí souberem responder essa pergunta, mas tipo, a TV de LED tem essa característica porque ela consome menos energia. Porque o LED tem essa característica de consumir pouca energia, Fraga. E assim, a resolução dele costuma ser até melhor. Só que aí, vamos entrar agora, tipo, no LED na parte eletrônica. Tipo, vamos ver em esquemática eletrônica como é que é um LED. Aqui, ó, talvez que vocês vão estar mais acostumados a mexer no enxergado quando as aulas voltarem, quando vocês estiverem expostos à eletrônica a brincar, vai ser esses LEDs aqui. E aí, tipo, tem várias cores, vários modelos. E aí a ideia do LED é o seguinte, ele é exatamente um diodo, tanto é que aqui, ó, o símbolozinho dele é igual um triângulo, só que a diferença é o quê? A diferença é que quando a corrente elétrica percorre nele, ele emite uma luz, só isso. Não tem nada de diferente dele para um diodo. Ele é um diodo e quando percorre corrente, passa luz. Acabou. É exatamente isso. E aí, tipo... Aqui a gente tem uns detalhes na representação dele, que é legal você se atentar quando você estiver mexendo com LED. Mas para que eu vou fazer um LED? Por que eu vou usar LED em robótica? Poxa, a gente acabou de trazer aqui uns exemplos de aplicação do LED na eletrônica, como, por exemplo, em tela de celular e em tela de computador. Então, por exemplo, se o seu robô, você quer, sei lá, emitir uma luzinha nele, tipo, ele pisca se tiver um objeto perto. Vamos supor assim, você vai usar o que para isso? Você vai usar um LED. E aí, para você conseguir manipular bem esse LED, você tem que saber alguns detalhes do esquemático dele. Como, por exemplo, o terminal positivo é sempre indicado pela perna maior, o terminal negativo sempre pela perna menor. E aí, é muito comum na eletrônica, quando vocês estiverem mexendo com soldagem, vocês cortarem as pernas do LED para colocar numa placa, por exemplo. E aí, caso isso ocorra, você não consegue mais identificar a altura de cada perna do LED, você ainda tem uma coisa chamada chafro, que é esse risco aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver com a apontadora a laser? Chama-se chafro. Esse risco ele indica exatamente o terminal negativo do LED. Então, ainda que você não tenha o parâmetro de referência das pernas dele, você consegue olhar pelo chafro se tem o terminal positivo ou negativo. Qual é o terminal positivo ou negativo. E também, dentro do LED, como ele tem um corpo meio transparente, apesar de ser colorido, é um pouco transparente, se você olhar dentro do corpo, a parte metálica que é maior,
indica o negativo, enquanto a parte metálica menor indica o positivo. Aí é ao contrário das pernas. Então, é exatamente isso que a figura está representando e vocês têm que se atentar. Enquanto isso, como dito anteriormente, a representação eletrônica dele é exatamente a de um diodo, só que você coloca essas setinhas aqui, ó, apontando para cima, exatamente para você falar que é um LED, que ele está emitindo a luz, aí você coloca as setinhas apontando para cima. Beleza, vamos ver um exemplinho de LED aqui, então. Aqui eu trouxe um exemplo de LED, eu coloquei aqui, ó, sabendo que as especificações do LED ligado ao circuito é 20 mA, 3,2 volts, qual é o valor da resistência do resistor ideal que devemos utilizar no circuito? Qual faixa de cores do circuito, qual faixa de cores do resistor melhor aproxima seus resultados em 4 faixas? Gente, você tem ideia de como é que resolve esse problema? Assim, o que a gente tem que começar a fazer para resolver isso aí? Quem não leu ainda, leia, por favor, tá nesse quadrado preto aí. Calma. Tranquilo, vou esperar um tempinho. Só aquela fórmula do resistor, que usa o resistor, corrente, para descobrir o resistor? Isso, você vai usar aquela fórmula. Qual que é o nome daquela fórmula? Era lei de quê? Lei de Ohm. Que diz o quê? Que tipo, tensão igual a resistência vezes corrente. Né? O V quer dizer tensão em volts. Aqui, tá embaixo da onde que eu tô. Resistência. E o R quer dizer resistência medidas em ohms. Isso. E o I, corrente elétrica medida em amperes. Isso, exatamente. Parece até que você tá com a apostila aí. Né? Nem tô. Aí, então, beleza, a gente tem que usar a lei de Ohm aqui. Só que tem uma coisa interessante a mais, é que, tipo, ele falou pra gente as especificações aqui, ó, 3,2 volts do LED e 12 volts da fonte. Esse LED aqui, ele tá ligado... esse símbolo aqui significa o quê, gente? Que eu tô apontando Resistor. Isso, ele tá ligado em série ou em paralelo com esse resistor? Baseado naquilo que a gente viu na última aula. Em série. Legal. Isso. Então, se ele tá ligado em série, atenção, eu não lembro se eu disse isso na última aula, mas se eu não disse, estava na apostila e como vocês são bons alunos, vocês leram. A tensão em um circuito série, ela é igual à tensão total consumida pelos seus componentes. Então, eu vou repetir, ó. A tensão total de um circuito série é igual à tensão total consumida pelos seus componentes. Então, se o LED aqui está consumindo 3,2 volts, como é que eu vou saber a tensão que o resistor está consumindo? O que eu tenho que fazer? Ó, a total é 12. O LED está consumindo 3,2. O resistor está consumindo quanto, então? 3,2? Ó, não, vou repetir a ideia, ó. Tipo, o total tem que ser igual à soma dos elementos do circuito. Quais são os elementos do circuito aqui? Quais elementos que a gente tem? O resistor e o LED. E o LED, isso. Ó, o LED está consumindo 3,2. O resistor tem que consumir quanto para bater nos 12, então? Vocês conseguiram pegar a ideia? O resistor está consumindo 3,2? Ou não. O LED? Ó, o LED está consumindo 3,2. O total é 12. Como é que é? 25,2 que ele falou. 25,2? Isso. Não. Eu vou resolver a questão aqui, vocês vão entender. Vamos lá. Ó, V, esse V aqui, ele representa a tensão da fonte. O que é tensão? Vocês lembram o que é tensão? Tensão? Vocês lembram o que é tensão? Lembrar, eu lembro, mas... Tá, ó, tensão está relacionada... Como é que é? Não sei, eu sei o que é, mas é difícil de você não sabe explicar. Não, isso é normal, não se preocupa não. Gente, se você estiver falando no chat, tipo, eu infelizmente não consigo ver, porque agora eu tô olhando pra apresentação do PowerPoint, então eu peço que se... Não, acho que ninguém falou no chat, não. Ah, beleza, assim, é que só se for falar, tipo, pode desmutar o microfone e literalmente falar, porque eu não tô vendo o chat agora. Mas se alguém negociar aqui, eu falo com você. Ah, beleza. E aí, o que eu tô falando é o seguinte, ó, a fonte é quem energiza o circuito, né? Isso a gente viu na última aula. A tensão dela é 12 volts. Então, se a fonte dá 12 volts e o LED consome 3,2, o que a gente tem que fazer agora? Então, vamos pegar aqui, ó. VL, que é a tensão do LED, 3,2. O V total é 12. E a gente fez aqui, ó. V tem que ser igual a V do resistor mais V do LED. Por quê? O resistor ele tem que consumir o restante da fonte. Se 3,2 caiu no LED, o resistor tem que consumir o resto. Para fechar os 12. Então, o que vai fazer?
Entendeu? Então, tipo, fica 12 igual a VR mais 3,2. E aí a tensão do resistor é o quê? 8,8. Porque aí você tem 8,8 somado com 3,2, bate os 12 da fonte. Então, beleza. Você seguiu aí 8,8 volts. Isso, 8,8 volts. A tensão do resistor. Aí inverte aí, né? O quê? Inverteu, tipo uma... Inverteu o VR, Não, inverteu o VR com 12, aí, ó. Isso. O V ele representa a tensão da fonte. Então, por isso que eu coloquei o 12 ali. A tensão da fonte, ela tem que ser consumida pelo restante do circuito. Ou seja, você tem uma soma dos componentes do circuito. Então, a tensão que sobra no resistor para bater os 12 é 8,8 volts. Então, agora ficou fácil. Eu li errado, eu tinha lido 22 volts. Como é que é? Eu li errado, eu tinha lido 22 volts ali na fonte. Por isso que deu 25. Mas agora... acertado. Quase, foi quase. De 25, você quase chegou perto dos 8,8. Aí, tipo, agora ficou fácil, porque tipo, a gente tem a tensão do resistor, a gente tem a corrente. Qual que é a corrente aqui, gente? 12. Peraí, foi mal. Corrente. Sabendo que as especificações do LED ligado ao circuito é 20 mA 3,2, qual que é a corrente, então? O que vocês acham que é a corrente? Lembra que o circuito está em série, hein, galera? Isso, boa. O circuito está em série. Em corrente. A corrente. Qual que é a corrente aqui? Como é que eu tô calculando? Não tem que calcular, gente. Não tem cálculo para corrente. Não tem cálculo. É literalmente só ver a imagem aqui e saber qual que é a corrente. É literalmente só isso. Não tem que calcular nada. 22 mA? 22? 22? Por que 22? Porque você falou que salvou, tá na negócio 22 aí. Veio primeiro o negócio da minha mente. Não, 22 não, tá 20. Alguém mandou 20 no chat. Mandaram 20 no chat. 20. Foi Thiago Silva. Ô, Thiago, você poderia explicar pra gente por que é 20, Thiago? Se você puder desmutar seu microfone. Se não puder, beleza, a gente explica. Tá, imagino que ele não pode desmutar, mas é isso aí mesmo, Thiago, é 20 mA. Por que, Vinícius, que é 20? Você consegue explicar pra gente, Vinícius? Eu explico por que é 20. Seguinte, pessoal. Num circuito série, a corrente que passa nos elementos, ela tem que ser a mesma. A gente tem a especificação de fabricante que o LED vai funcionar a 20 mA, a gente tem que garantir os 20 mA no circuito. Vocês conseguiram entender o final que ele falou? Ou cortou? Sim, eu consegui. O que ele falou foi isso. Então, Tá, vou repetir o que ele falou. O fabricante especifica 20 mA no LED. Então, você tem que garantir no circuito que vai estar passando 20 mA no LED. Se no LED está passando 20 mA e ele está ligado em série com o resistor, a corrente que passa no resistor é a mesma, é 20 mA também. Então, acabou, morreu. Você tem a tensão do resistor. Quanto que é a tensão do resistor? 20 mA? Não, tensão, gente. Tensão. Tensão. Tô viajando. Tensão do resistor. 8,8. 8,8 volts. 8,8. Então, aqui, ó, a gente tem 8,8, que é a tensão do resistor, igual a R vezes 0,02. O que é esse 0,02 aí? O que é isso? Alguém sabe? Ué. O que esse 0,02 está fazendo aqui, ó? 0,02? A corrente não era 20? Não. Era. Agora ele me apertou. Uai, diferença de 5%? Você dividiu por quê? Dividido por 5% e menos por cento. Não é isso não. Isso daí é tem nada a ver, né? Não é isso não. É a tolerância do resistor. Ó, eu falei assim, ó. A gente tem a lei de Ohm, não é? Que tensão é igual a resistência vezes corrente. A gente viu aqui que a corrente era 20. E aqui tá 0,02. Por quê? Ninguém sabe. Você apertou nós. Tá, vou explicar, ó. Aqui tá 20, só que aqui tá 20. Tá 20 o quê? Tá 20 ampere aqui ou 20 miliampere? Miliampere. Miliampere. Isso, tá 20 miliampere. É isso que eu tava pensando, mas acho que tava errado. Não, mas segundo o caminho certo, é isso aí. Ó, aqui tá 20 miliampere.
E a gente tem que colocar na fórmula ampere. Como é que eu converto miliampere para ampere? Igual a gente viu na última aula. Dividindo? Dividindo. Então, tipo, eu tenho que pegar esse 20 que tá aqui e dividir por quanto? 8, 2 ou 0? Aqui, ó. O 20 virou 0,02. Eu dividi por quanto? Certo. Dividi por 1000, né? É 1000. Ó, 20 dividido por 1000 dá 0,02. Então, o que eu fiz? Eu transformei miliampere para ampere. Vocês conseguiram entender por que eu fiz isso? Porque para pôr na fórmula, eu tenho que usar as medidas internacionais. Não sei se vocês já viram isso na física, mas existem alguns padrões de medidas que a gente tem que estipular nas fórmulas. E aí o padrão aqui para a lei de Ohm é considerar a corrente em ampere. Então a gente pegou os 20 miliamperes e jogou para 0,02 ampere. E o que a gente faz aqui agora é só matemática, né, cara? Passa esse 0,02 dividindo para lá, que a gente tem o resistor igual a 440 ohms, certo? Certo. Acabou, então? É só isso que tem que fazer? Não. Falta mais alguma coisa? Não, falta descobrir a faixa de cores. Boa. Ó, para descobrir a faixa de cores, o que a gente faria? A gente poderia olhar na tabela lá, só que eu não vou fazer isso porque a gente vai perder muito tempo. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês. Eu já tô na tabela aqui. Mas só que, tipo, eu vou mostrar pra vocês um outro jeito de fazer isso. Você vai vir aqui, ó. É lógico que se a gente vai fazendo uma prova de eletrônica, sei lá, você não vai ter essa oportunidade, mas como a gente não tá fazendo nenhuma prova, você vai vir aqui, opa, isso daqui é coisa de outra coisa, vamos sumir com isso. Aí, beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Tinkercad, aí você quer saber qual vai ser a resistência, qual faixa de cores que é a resistência, né? Você pegar aqui um resistor, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, de um jeito bem malandro e mudar, ó, 440, muda aqui pra ohms, beleza. Aqui, ó, tá aqui a faixa de cores, ó. Amarelo de amarelo. Nossa, que viagem é essa? Eu tenho uma desvantagem. Tinkercad não funciona no meu tablet. No meu celular funciona. Que pena. Tem umas calculadoras também. Existem umas calculadoras com aplicativos. Eu tenho umas calculadoras. Tem essa calculadora aqui, por exemplo. Não, só que aqui você tem que colocar a faixa, né? Aqui você coloca, por exemplo, amarelo, marrom. Mas só que aqui é o contrário do que a gente tá querendo fazer. E aqui você coloca a tolerância. Vou colocar, sei lá, ouro. Aí dá 440 ohms, 5%. Deu certinho. Tipo, se você for na tabela e for fazendo daquela forma que a gente mostrou, é exatamente isso. É só uma estratégia pra você não perder tempo calculando. Você vem numa calculadora, então você vem aqui no Tinkercad, muda a faixa e morreu. Então, se a gente fosse usar um resistor aqui, ó, deveria ser esse, amarelo, marrom dourado. Aliás, dourado é só a faixa de tolerância, né? Poderia ser outra faixa de tolerância. É que lógico que depende do projeto também. Bom, então o LED é basicamente isso. Nada mais é que um diodo que emite luz, que quando percorrido por uma corrente elétrica... um diodo que quando percorrido por uma corrente elétrica emite luz. Bom, agora a gente vai falar push button. Você sabe o que é um push button? Não. Um botão? Boa, um botão. Por que eu falo push button? Porque é bonito, eu gosto de falar push button. Vinícius, eu acho que o Vinícius prefere botão, botoeira. Você prefere botão ou botoeira, Vinícius? Ou push button? Botonagem, né? Buttonine, que ele falou. Buttonine. Não, push button, você tá doido? Push button, tá. A galera costuma falar botão, push button, botoeira é a mesma coisa, tudo a mesma coisa no fim. Só que o legal aqui do botão é que você tem dois tipos na eletrônica. Essa daqui é a representação eletrônica dele, né? Deixa eu pegar o meu laser aqui de novo. Peguei o laser aqui. Essa daqui é a representação eletrônica dele. E aí você tem dois estilos para representar. Você tem tanto normalmente aberto quanto normalmente fechado. O que significa isso? Quer dizer que normalmente, ou seja, quando não está sendo pressionado, no normalmente aberto, ele abre o circuito. Ou seja, se tivesse corrente ali, não vai ter. Porque, como ele é normalmente aberto, se você não aperta ele fica aberto o circuito. Não passa corrente no circuito. Enquanto normalmente fechado, para você abrir ele, você tem que apertar. É o contrário. Então, beleza. Vamos lá. Aqui eu coloquei um circuito. Eu quero saber com vocês o que é esse componente aqui, gente? Tem esse triângulo com essas setas aqui. É o LED, beleza. Isso daqui é o quê? Uma corrente? Não, aqui, ó. Tipo, não, foi mal. Eu tava olhando para outro lugar. De boa. Esses dois skins aqui representam o quê? A fonte. A fonte, beleza. Então aqui a gente tem a fonte, tem o LED. Eu quero saber quantos botões eu tenho que apertar aqui para esse LED acender. 2? Um em cima e um embaixo? Ou só o de cima? Percebe que tem 3 botões. Quantos que eu tenho que apertar? 3 botões. 3 botões?
Olha, Não. meu Deus, é pequenininho. Eu também não, tá pequenininho. Ah, é, cara. E eu sou foi mal. ceguinho. Eu esqueci de ver isso. Realmente tá um pouco menor mesmo. Mas é o terceiro botão aqui. Eu tenho que apertar 3 botões? O que vocês acham? Se você apertar só os 2 antes de chegar no LED, já não dá, não? Não. Ah, não, Tá. porque senão você fica sem corrente, tem isso. Fica sem corrente, porque tipo, a corrente tem que voltar lá pro. Tem que pra apertar, fonte, né? então, Pra o de você ter cima corrente. e o de baixo? Como é que Tem que é? apertar todos, então. Apertar o primeiro de cima e o último de baixo? E o último de Ou baixo. não? Calma, Ou pessoal, três. tem que apertar os 3. Ó, Aqui é no chat. normalmente fechado, Vinícius. É normalmente fechado, Vinícius. Normal, é aí que tá. E aí, eu tenho que Na apertar verdade, é o quanto? contrário. Não, agora você complicou. Ó, normalmente fechado, gente. Eu tenho que É apertar normalmente quanto? fechado. Atenção, hein, pessoal. Calma, a gente vai vendo aqui. Se ela é normalmente fechado, gente, o que significa? Apertar os 3? Só, se você apertar os 3, é que esse aqui é meio que uma pegadinha. Aqui você não tem que apertar nenhum botão, gente. Tipo, você vai deixar do jeito que tá, você não aperta nada. Porque ele é normalmente fechado. Se você apertar, ele vai abrir, entendeu? Nossa, que vacilo, Pierre. Sacou a ideia? Então, ele é normalmente fechado. Agora eu Se você entendi, aperta, ele abre. Agora Então, que eu entendi que é normalmente fechado. isso. Então, tipo, se você aperta, ele vai abrir. Então, você tem que deixar do jeito que tá, não mexe. Porque senão, se você mexer aqui, não vai ter corrente no LED. Beleza. Nossa. Aqui, ó. Agora nessa representação aqui, eu tenho que apertar quantos botões? Esse grandão aí. Pra Porque ele tá fora. Pra mim, a tela tá meio travada. Eu não tô vendo nada. Ah, não, Você foi. não tá vendo, não? Eu Beleza, vamos esperar. Eu tava no zoom. Ali você vai ter que apertar só o que tá pra fora. O que tá aberto ali. Só que tá aberto, né? Por quê? Que ele tá aberto e tem Que que ele fechar. tá Não, qual que é o aberto nome aí, tem dele? que Qual que é o fechar. nome dele? Normalmente aberto? Normalmente é aberto, beleza. Então, tipo, eu tenho que apertar qual? O normalmente aberto ou os normalmente fechados pra acender o LED? Normalmente aberto. Isso, que aí quando eu aperto, o que acontece? Fecha o circuito, acabou, né? Passa a corrente ali. Então, vocês conseguiram sacar a ideia do normal? Pode falar, Vinícius. Esse termo normalmente ele é meio estranho, mas se refere ao estado inicial do botão sem interferência humana. Sim. Sim. É essa ideia que eu quero trazer para vocês aqui. Tipo, normalmente, então, tipo, se é normalmente fechado, se você não aperta ele fica fechado. Se você aperta, ele abre. Então, essa é a ideia. Vocês conseguiram sacar? Normalmente aberto e normalmente fechado, a diferença? Sim. Beleza. Então, aqui é um botão que, tipo, vocês vão ver, ele tem 4 terminais. E aí a ideia é o seguinte, quando você aperta esse botão, ele fecha esse contato aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Não tava lembrando. Eu também tô dando zoom aqui no meu. E não consigo mais um, não. É o seguinte, o terminal A, aqui, ó, ele tá internamente ligado com o terminal C, o B tá internamente ligado com o D. Esse botão aqui ele é muito comum quando você estiver mexendo com o Arduino, tá? Então, quando você fecha o contato, você tá interligando todo mundo. A com B, C e D. E é basicamente isso, ele tem 4 terminais, e aí, quando você fecha o contato, interliga os outros componentes. A gente vai ver um exemplo dele agora. Cara, eu tô me esquecendo dos exemplos lá no Tinkercad, isso é importante. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui também não é. Eu vou achar um exemplo de botão aqui que eu devo ter feito ano passado. Vou esperar falhar agora. Deixa eu ver. O exemplo com botão. Se não tiver, a gente faz aqui na mão mesmo, não tem problema. Passa por um. Aí, ó. Achei um aqui, ó. Achei um aqui. Vamos esperar carregar. Ó, esse daqui é o botão. Ele tem 4 terminais, percebe, né? E aí a ideia aqui é o seguinte, ó. Tipo, apertou o botão, o LED acendeu. Apertou o botão, o LED acendeu. E aí, Vinícius, você acha que vale a pena explicar o código aqui? O que você acha? Você que é o dono do chapéu. Você que manda. Por enquanto, não. Esse circuito, a gente já tinha mencionado ele algumas 2 aulas atrás. Então, tá. assim, Então, acho que já viu. vale a pena a gente só passar ele pela ideia mesmo. Na próxima aula, a gente já deve entrar um pouco mais no funcionamento do Arduino. Isso. Tá, legal. Então, beleza. Então a gente não fala de código nessa aula. Então, ó, tipo, eu só queria mostrar para vocês uma aplicação do botão mesmo. Aqui é simples. Você apertou, ele acendeu. É lógico que você pode fazer outras aplicações, por exemplo, um robô. Você aperta um botão, ele começa a pesquisar um caminho para ele andar. Ou se você aperta um botão, ele
ele muda a velocidade do motor que está girando, enfim, tem diversas aplicações para botões. Por exemplo, o que pareça, né? Pode falar. As aplicações de botões também se aplicam em campeonatos. Sim. Você pode falar pra gente um pouco do sumô? Pode falar. Ah, tá bom. É porque, né, você usa o botão para indicar o início, né, da partida. Então, depois de apertar o botão, deve ser feito deve adotar alguma medida de início, né, de praticamente é esperar 5 segundos, e após esse tempo que os robôs iniciam. Isso. Vocês entenderam o que o Vinícius falou, gente? Sim. É tipo que você tem robô sumô. No início do campeonato, você tem que apertar um botão para indicar o início da partida. E aí, tipo, normalmente tem um tempo, eu acho, para você calibrar isso. Aí você calibra na programação lá. Mas, tipo, essa é uma só das aplicações de um botão para robótica. Tem várias. Até no seu computador, aí, o seu teclado é cheio de botão. Então, assim, é bem intuitiva a ideia do botão mesmo. Então, vamos pro próximo slide. Deixa eu só tirar esse zoom macro aqui. Próximo slide, qual que é o próximo slide? O próximo slide é o buzzer. Macro? Eu escutei macro, eu não gosto disso não. Eu também escutei macro, eu não gosto desse trem não. Macro? Não. No momento eles estão perdidos. Os caras só ficam usando macro. Não, tipo, eu falei que... Eu falei, tipo, sair desse zoom macro, porque tava com um zoom muito grande. Aí, tipo, ideia de Eu macro. entendi, eu falei então. Aqui é o buzzer, gente. O buzzer é uma buzina, só isso. E aqui não tem muito o que eu falar, não, cara. Quando passa uma corrente elétrica nele, ele vai emitir um som. É uma buzina mesmo. Buzina está presente em carro, está presente em robô também. Se você quiser emitir um barulho com ele, normalmente você usa um buzzer. E aí o legal da buzina é que ela também tem um terminal positivo e negativo, né? Também você polariza ela. E aí, tipo, você tem que ligar ela com uma resistência, porque senão a gente viu que pode dar problema se você não liga com resistência. E aí, pra você ligar na resistência, você manipula a lei de Ohm, que é que você vai chegar nisso aqui, ó. A tensão da fonte menos a tensão da buzina dividido pela corrente do circuito dá a resistência que você tem que colocar nela. Então é isso, buzina é isso. Tipo, passou a corrente elétrica ali, ela emite um sinal sonoro. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Como é que é? Uma vez eu fiz uma oficina que tinha isso. Aí o pessoal foi fazer uma LED que piscava e eu fiz um semáforo que apitava quando tava no vermelho. Ah, isso aí. A gente tem um semáforo aqui, ó. Vou te mostrar agora. É isso aqui que ele tá falando, ó, gente. É Arthur, seu nome? Aham. Aqui, ó. Arthur, é esse aqui, ó. Esse exemplo aqui. Não, esse aqui é antigo, hein, velho? Criei em 12. Esse aqui é antigo. Deixa eu só abrir aqui, tá carregando. Aí, beleza. Eu acho que vocês não vão conseguir ouvir, por causa que, como eu tô compartilhando meu áudio, ele não pega o áudio interno do computador. Mas olha esse experimento aqui, ó. Vou mandar até lá no grupo. Vocês montam aí. Aqui, ó. Print agora. Vocês montam aí, ó. Enviou, beleza. Tem que mandar a programação também. O código, né? Fácil, eu acho que você compartilhar o projeto no cantinho direito superior. Compartilhar, sim. Certo. Depois eu faço, depois da aula. Vou focar aqui. É que é o seguinte, tipo, eu tenho esse circuito aqui, ó, e ele simula um semáforo. E aí a ideia é o seguinte: quando eu aperto esse botão aqui, ele tem que mudar pro verde, por causa que aqui é o seguinte, gente, vocês entenderam? Aqui é como se fosse o semáforo do carro e aqui é do pedestre. Esses 3 aqui indicam do carro e aqui é do pedestre. Quando você aperta o botão, ó, em qualquer momento, a buzina apita e ele volta pro verde. Então, tipo, o pedestre tem prioridade. Só que quando o pedestre indica essa prioridade, dá tipo um bump na buzina. Dá, tum. Vocês não vão conseguir ouvir aqui ela pitando, mas dá pra ver a representação visual. Tipo, sai nessas ondas aí. É a buzina pitando. E aí é isso. Tipo, então você tem aqui uma aplicação de botão junto com buzina, junto com LED, junto com resistor, junto com Arduino. Então, assim, você fez um semáforo só com esses pequenos componentes. Vou mandar esse código. Vou mandar o projeto, na verdade, igual o Vinícius falou, lá no grupo depois. Mas vamos prosseguir com a aula aqui agora. Então é isso. Buzzer. Vamos ver mais. LED RGB. LED RGB, diferentemente do LED normal, ele tem mais terminais. O LED RGB, você consegue fazer um controle das cores que você quer que apareça nele.
E aí, a aplicação para LED RGB é o seguinte. Você tem, tanto na robótica, também tem aquelas fitas de LED, não sei se vocês já viram, tá representado aqui. Tipo, fica brilhando pra caramba. E aí, a ideia do LED RGB é o seguinte, ó. Tipo, você tem 3 terminais para cada LED, porque o LED RGB é a junção de 3 LEDs dentro dele. E aí, cada terminal red, green, blue, você tem um terminal para cada, e também tem um terminal aqui, ó, que é o terminal comum. E pode ser tanto o anodo comum quanto o catodo comum. Por que esses nomes, anodo comum e catodo comum? Alguém tem ideia? Não. Anodo comum e catodo comum, por quê? Essa parte aqui, ó. Qual que é essa parte de escada? É um catodo e um anodo que ligam todos os LEDs, entendeu? Exatamente. Isso, o catodo está ligado com todos os outros catodos e o anodo está livre. Então ele é catodo comum. Agora, se o anodo estiver interligado, o anodo de todos os LEDs estiver interligado, então é anodo comum. E aí, a ideia é o seguinte, ó, tipo, se você prioriza, por exemplo, acender só o R e deixa o G e o B desligado, então você tem, tipo, só a cor vermelha. Se você ligar só o G, deixar o R e o B desligados, você tem verde, se você liga só o B, você tem azul. E aí tem umas combinações também, ó. Opa. Aí, ó, você tem combinação de roxo, que horas são? Tá, 10h29. Você tem combinação roxo, que é você acender o vermelho com o azul. O amarelo, você acende o vermelho e o verde. Ciano, que é como se fosse um verde água, você acende o verde com o azul. E aí eu tenho aqui... Ah, tá, isso aqui é um exemplo da apostila. Vou pegar aqui uma caneta. Por exemplo, gente, se eu quiser fazer, sei lá, o roxo aqui, ó. Eu quero acender o vermelho e o azul. O que vocês acham que eu tenho que fazer aqui? Aqui fica um pouco complicado. Acho que... Aqui, ó, por exemplo. Eu quero que tenha roxo, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, como a gente está ao vivo, eu vou fazer com o mouse mesmo, como se estivesse no Paint. Vou ligar aqui. Aqui. Beleza. Se eu liguei dessa forma, qual LED que está acendendo, gente? O vermelho? O vermelho está acendendo. Então, o meu LED RGB agora está acendendo a cor vermelho. Agora, se eu vim aqui fazer isso aqui, ó. Eu tenho o quê? Qual LED está acendendo? O... Como é que é? Qual que é esse LED do meio? Ah, tá. Ah, gente, tipo... Não sei se eu tinha falado, ó. R aqui em cima indica red, ou seja, vermelho. G é green. Green e B é blue. e blue. Isso, então é vermelho, verde e azul. Então interrompeu a corrente do red e foi para a corrente do green? Ou não? Como é que é? Repete? Interrompeu a corrente do red e foi para a corrente do green? Não interrompeu a do red, não. Ó, a corrente, ela faz o seguinte, ó, não sei se vocês lembram do circuito paralelo. Quando ela chega nesse ponto aqui que tem uma união, ela se divide. Então ela vai passar onde? Pra frente e pro green também. Isso, pra R e pra G. Então que cor que eu tenho? RG, eu acho que eu não cheguei a colocar aqui. Não. Vermelho, verde é marrom? Vermelho e verde, eu não lembro que... Ah, da amarelo. Vermelho e verde da amarelo. Marrom. Aqui tá amarelo. Tá, então tipo, você tem amarelo. Tipo, você juntou o R com o G, você tem amarelo. Só que aí, tipo, você tá total amarelo. E aí, tem mais uma questão aqui, que é o seguinte. Opa. Eu vim aqui, ó. Não, deixa assim mesmo. Se eu vim aqui agora e juntar... Tudo isso aqui. E aí, gente? E aí, gente, vai acender o quê? Opa, assim não, peraí. Deixa eu... Quê? Tipo, o que vai acender... Não nesse caso aqui, ó. Nesse aqui, ó. Desculpa. Opa. Cara, esses componentes do PowerPoint são bizarros aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou ter que cor? Vai ser vermelho, mais verde, mais azul. Isso. Se eu tenho o total dessas 3 cores fundamentais, eu tenho qual cor? Ou branco ou preto. Se ficar girando. Nossa, quase. Se fica girando rapidão, fica branco, mas fica parado é preto. Alguém mandou branco aqui no... Colocou lá no chat, o Rafael. Rafael Alves mandou lá.
Isso, é branco, porque tipo, é o total das 3 cores fundamentais, né? Das cores primárias. Você tem, tipo. Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas você consegue compor qualquer cor com as 3 cores primárias, que é o RGB. Então, se você tem o total dessas 3 cores, você tem branco. Agora, se tivesse a ausência total dela, seria preto. Só que aqui no caso o LED não vai ficar preto, né? Mas. Porque. Só que tipo, ele não vai emitir nenhuma luz, no caso. E aí, se você acende as 3 ao mesmo tempo em total intensidade, você tem branco. Então, assim, você consegue brincando com LED RGB para compor qualquer cor. Eu vou mostrar um exemplo de LED RGB, só que não agora, porque eu tenho que falar de potenciômetro ainda. Olha só aqui é o próximo assunto, potenciômetro. Olha só a coincidência. Potenciômetro. Então, qual que é a ideia do potenciômetro, gente? É bem simples. Se vocês lembram de resistência, vocês vão conseguir entender o potenciômetro bem. O potenciômetro é essa pecinha aqui. Vocês já viram o potenciômetro? Ou não? Não. Assim, na vida suas, não no curso. Potenciômetro, vocês já viram? Não. Não. Eu tenho certeza que já. Quer ver? O potenciômetro está presente nisso aqui, gente. Tudo que você regula intensidade, provavelmente tem um potenciômetro. Essas luzes que você regula o brilho, o seu ventilador, aparelho de som para você regular. Aquela rodinha que você está girando ali é um potenciômetro. Tá no segundo capítulo da apostila, né? Isso. Tá por ali. Tá por ali. Exatamente, essas imagens são exatamente as mesmas. Então, tipo, o potenciômetro vai fazer o seguinte, tipo, ele vai regular a resistência do circuito. E ele faz isso quando ele está girando ali aquela bolinha. Essa bolinha aqui, ó. Por exemplo, esse cara que está girando a bolinha para a luz acender menos, acender mais. E aí, quando você gira essa bolinha, o que você está fazendo? Você está regulando a resistência do potenciômetro, ó. Você tem aqui um cursor dentro dele, né? Isso aqui é a visão interna do potenciômetro, essa figura aqui. Você tem um cursor que vai do início ao fim e entre eles tem um outro terminal, que é o terminal central. Então, diferentemente do resistor, o potenciômetro tem 3 terminais e é regulável essa resistência. Por isso que está aqui a representação eletrônica com 2 terminais igual ao resistor e essa seta aqui no meio representa justamente essa parte central dele, que entendeu? Que tipo funciona dessa forma aqui, ó. Quando você vai girando, o potenciômetro enxerga uma determinada resistência. Por exemplo, isso aqui tá muito ruim, velho. O quadro faz falta nessas horas. Aqui é o seguinte, ó, tipo, se esse cursor, em vez de verde, tivesse aqui no início, tivesse aqui no eixo central, ó, olha só que seta ridícula. Se ele tivesse aqui, ó, em vez de estar no início, o potenciômetro ia assumir metade da resistência total. Por quê? Você sabe por quê? Porque tá na metade? O que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor aqui para corrente. A corrente vai passar aqui, ó, vai chegar aqui no terminal central e vai descer. Então, tipo, ele enxerga metade da resistência. Agora, se essa seta tivesse lá no final, por exemplo, aqui, ó, o que vai acontecer? Epa. Seta vermelha. O que vai acontecer? Isso aqui é uma seta, viu, gente? Estaria no fim da resistência? Isso, ia estar no fim da resistência. E aí ia acontecer o seguinte, ó, tipo, a resistência ia enxergar todo o potenciômetro. A corrente ia enxergar todo o potenciômetro, ia percorrer por ele todo. Então você tem a resistência total do circuito agindo aqui. Eu não me recordo muito bem o material que é usado aqui internamente. Não sei se o Vinícius lembra. Mas a ideia é essa, tipo, quando a corrente vai percorrendo, ela vai... Grafite. Isso, grafite. Então, tipo, quando a corrente vai percorrendo esse caminho aqui, ela vai encontrando esse material e aí você tem mais resistência ou menos resistência, dependendo do quanto você está girando. E aí, com isso, você consegue fazer diversas coisas, como, por exemplo, esse ventilador, você tem essa lâmpada aqui, aparelho de som, qualquer coisa que tem essas bolinhas que você fica girando aí para regular a intensidade, o brilho, o som, é um potenciômetro, muito provavelmente. E aí, se você for abrir ele e ver mesmo, é isso aqui, ó, tipo, esse componente loucão aqui. E aí você tem potenciômetro de escala logarítmica, escala linear. Não sei se vocês já viram isso na escola, função logaritmo e linear, mas, tipo, ele está presente aí no potenciômetro também, essa questão de escala. Então, quando você for comprar um potenciômetro, você sempre pergunta para o vendedor, ó, é escala linear, escala logaritmo? Porque isso influencia. Deixa eu ver aqui. Aí agora falar do LDR. Só que antes de falar do LDR, eu quero mostrar um exemplo como potenciômetro, que eu também vou compartilhar lá no grupo.
Deixa eu pegar um LDR aqui. Ó, um potenciômetro aqui. LED RDL? RGB? Sei lá. LED RGB é aquele que a gente viu, né? Tipo, ele tem os 3 LEDs dentro dele. Agora eu vou pegar um exemplo que mostra aqui esse aqui. Cara, esse aqui é muito bom. Ah, só que esse aqui não tem Arduino. Ah, mas não tem problema. Vai lá, pena. Aqui, ó. Vou iniciar a simulação aqui. É o seguinte, ó. Percebe que quando eu vou girando, esse daqui ele tá ligado nesse terminal aqui, ó. Ele vai aumentando a intensidade do vermelho. Isso. Esse daqui é tipo R, né? Então, se eu deixo ele total aqui, ele fica branco, ele tá apagado, né? Agora, se eu giro daqui, é o G. Ah, não, esse daqui é o B, é que inverti, mas tipo, esse daqui tá ligado no azul. Então, se eu giro esse aqui total, você tem a cor azul. Agora, se eu giro esse aqui total, eu tenho verde. E com isso eu consigo brincar, tipo, eu consigo compondo várias cores aqui. Por exemplo, eu vou girando aqui. Esse experimento é muito legal, gente. Se vocês puderem fazer na prática, eu recomendo, que esse daqui é muito divertido. Aí vocês vão girando aqui, ó, você tem agora rosa, aí você vai compondo, tipo, diversas cores. De quanto você vai girando, você vai compondo as cores. Nossa, isso aqui é muito divertido, não sei por que eu gosto disso. Mas é muito legal, tipo, você vai girando aqui, você vai tendo as cores, aí você vai compondo. Recomendo, se vocês tiverem a oportunidade, de fazer esse exemplo aqui na prática, que é muito divertido. E aí, beleza, tipo, isso aqui é um exemplo que junta o potenciômetro com LED RGB. Depois eu vou fazer um com Arduino e eu mando lá no grupo também. Agora falta a gente falar de LDR. O LDR. Vinícius, você quer explicar o LDR? Uai, posso explicar o LDR. Beleza. Passa o slide aí pra mim. É que não tem slide. Massa, não. Beleza. Massa. Então é o seguinte, quem sabe faz ao vivo, né? Então, pessoal, o LDR, ele é um componente, é uma resistência que é também variável como potência. Só que ela tem uma propriedade de reagir não à nossa interação, né, de giro de um terminal, mas sim da luminosidade do ambiente. Uhum. Então, se você for pegar o nome LDR, né, então é Light Resistor, sensível à iluminação. Esqueci a sigla em inglês. E o que acontece? Essa é a representação dele aqui no Tinkercad, se vocês estiverem acompanhando com o Pierre. E ele basicamente, ele faz ali a variação da resistência de acordo com a luz para a gente, Pierre. O seu microfone cortou, Vinícius. Não sei se vocês conseguiram entender a explicação, gente. Vocês entenderam? Não. Cortou. Entendi, mas... Tá, porque eu tô como host eu mesmo falando, não vai dar certo mesmo, não. Não, mas tipo, eu vou repetir o que ele falou. O LDR, gente, ele é um resistor, ele funciona como uma resistência, só que ele é sensível à luz. E aí, tipo, se você incide mais luz ou menos luz nele, isso é um fator crucial para mudar a resistência dele. Vai explodir. Para explodir, não, para mudar a resistência. Ah, tá. Aqui, ó. Por exemplo, isso daqui... pode falar. Dependent Resistor. Esse é o termo em inglês. Ah, tá. Dependent Resistor. Beleza. E aí, tipo, só que a ideia é essa, tipo, você vai variando a luz em cima dele, e aí com isso você muda a resistência, né? E aí, aqui, gente, eu trouxe esse... Também não tem LDR na apostila, eu acho, mas uma atualização pra galera de 2020 aí fazendo a apostila. Colocar o LDR lá. E aqui, essa coisa amarela aqui que eu tô movimentando loucamente na tela, isso daqui é um multímetro. Vocês já viram um multímetro? Não sabe o que é? Que dá multa? Multímetro. Dá multa? Não. Tipo, o multímetro ele serve para você medir diversas coisas na eletrônica. Na verdade, ele opera como 3 outros aparelhos. Por isso que chama-se multi. Porque ele tem várias funções. Ele pode operar tanto como voltímetro, amperímetro ou ohmímetro. Pra que vocês acham que serve isso? Amperímetro, voltímetro ou ohmímetro? Amperímetro para medir amperes, voltímetro para volt, e o outro qual que é o nome? Multímetro para dar multa. Multímetro é para os dois? O multímetro é para 3. Para ohmímetro, para amperímetro e para voltímetro. Ele faz os 3 ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Você pode escolher qual que você faz. E aí, tipo, então ele mede corrente, tensão e resistência, entendeu? E aí, nesse caso aqui, deixa eu tirar essa ligação aqui, só para vocês ficarem mais ligados no que eu tô falando. Aqui, ó, ele tem um terminal positivo e um terminal negativo. E aí, quando você conecta,
Por exemplo, negativo aqui, ó, numa perna do LDR. Isso aqui é o LDR, viu, gente? Essa bolinha aqui que eu tô movimentando. Isso aqui é o LDR que o Vinícius falou aí com vocês. Eu esqueci a sigla em inglês de novo, Vinícius, você me perdoa. Esse daqui, então, tipo, é um terminal do LDR, eu liguei aqui no preto. O positivo, eu vou ligar aqui, vou deixar de vermelho. Eu não sei se o Vinícius já falou isso com vocês, mas geralmente a gente representa na eletrônica vermelho como positivo e preto como negativo. É tipo um padrão isso. E aí, ó, quando eu simular, o que vai acontecer? Se eu vir aqui em cima do LED LDR e colocar mais luz, nesse caso aqui eu estou aumentando a resistência dele. Deixa eu ver se eu inverter os... Porque a ideia eu acho que é o contrário. Peraí. Aqui, ó. Não é isso mesmo. Não muda nada. Não. Se você aumenta a luz em cima dele, a resistência está aumentando. Então percebe que é isso, né? Tipo, dependendo da luz que está chegando em cima, isso daqui, gente, eu estou variando a luz, viu? Essa bolinha aqui com esse cursor. Dependendo da luz que está incidindo em cima dele, se tem mais ou menos resistência. Poxa, e qual que é a aplicação disso para robótica? Vocês conseguem pensar? Quando uma luz acende, sei lá, aí vai fazer alguma coisa. Isso, vai fazer uma coisa. Essa ideia. Essa explicação aí foi top. Não, mas é mais ou menos ideia. Tipo, vai fazer uma coisa. Mais ou menos isso. Tipo, aí a aplicação você que decide para que você vai usar. O Vinícius mandou que é lag dependent resistor. Isso aí. Os monitores estão meio calados. Vou pedir a participação deles agora. Gente, para que a gente usa LDR na robótica? Alguém sabe? Kendrick, Pablo, Vinícius também se quiser falar. Para que a gente usa LDR, gente? Ou então os alunos também. Eu quero que alguém participe, gente. Vocês têm que participar. Só nós dois estamos participando aí. Então tá muito chato. Parece papo de prosa. De colega. De colega, né? E aí, galera? Pra que a gente vai usar LDR na robótica? Vamos ficar quieto, Juan. Tá bom. Qual que é o exemplo clássico de um LDR na robótica? Pô, eu acho que eu não vou ficar forçando muito não, porque eu acho que o pessoal não pode falar mesmo. Mas é o seguinte, o LDR, como ele tem essa questão da luz, de estar incidindo nele, variar a resistência, você pode usar ele como um seguidor de linha, para fazer um seguidor de linha. Você já viu um seguidor de linha? Já. Você falou que não era pra falar, pô. Não, pode falar, gente. Eu tava só brincando com os monitores pra ver se tipo, eles podiam falar, mas pelo visto não. É o seguinte, esse LDR aqui, ó, quando você incide uma luz nele, a resistência varia. E aí você pode pegar isso aí para fazer, por exemplo, um seguidor de linha. O que é um seguidor de linha? É um carrinho, depois eu mando até um vídeo lá no grupo mostrando, é um carrinho que, tipo, ele literalmente segue uma linha. Você faz uma linha no chão, branca, de preferência, e aí o restante da superfície em volta tá preta, e aí quando esse carrinho tá em cima da linha, ele vai seguindo essa linha. Tipo, e o princípio para você fazer esse carrinho é usando um LDR. Aqui a gente trouxe um exemplo para o Arduino, porque a gente está limitado ao Tinkercad, mas a ideia é o seguinte, ó, dependendo da quantidade de luz que eu coloco em cima dele, eu vou acendendo mais ou menos LEDs, tá vendo? Então, tipo, se eu jogo muita luz, eu acendo todos os LEDs. Se eu diminuo aqui, os LEDs vão acendendo menos. Então, tipo, a gente consegue fazer uma parada assim com o Arduino. Você põe muita luz, vai acendendo mais LEDs, se eu vou pondo menos, acende menos LEDs. Tipo assim, lá na primeira aula, a gente viu um troço que era com luz. Aí quando chegava perto da parede, apitava. Mas era com luz. É mesmo, eu lembro. Ah, era o... Era do Lego. Era do NXT. Era do Lego, não era? Pra montar os robozinhos. Isso, era o sensor de luz do NXT. Provavelmente a aula era de input. Era uma das primeiras aulas. Era a primeira aula. Sim, a primeira aula. Era tipo apresentação, eu acho. Isso, lá também tem um LDR. Só que o LDR lá é um pouquinho mais bonito do que do Arduino, porque o Arduino é tudo componente, né? Aí fica feio mesmo, porque tipo, você tá pegando um componente na mão, assim, mexendo. Mas lá no NXT você também tinha um LDR, aquela coisa que quando você, tipo, mirava na parede, que era uma superfície mais clara, ele apitava muito, e eu acho que quando você mira numa superfície escura, o som fica menos agudo, era uma parada assim. É isso aí. Isso. E aí, tipo, ali também é um LDR, é uma aplicação também. Tipo, você pode usar isso para, por exemplo, fazer esses apitos aí malucos. Uma outra aplicação do LDR também é para quando você está no poste de luz, poste de iluminação pública,
o que ele usa para saber se deve acender aquele poste ou não é a quantidade de luz que está incidindo em cima daquele poste. Então você tem ali um LDR, provavelmente, que quando está incidindo muita luz ali, não faz sentido você acender o poste, porque está de dia. E aí quando é de noite, não tem luz, ele vai e acende o poste, porque não vai estar batendo luz do sol ali e o poste acende. Então, galera, hoje eu vou agradecer a participação de vocês mais uma vez. Não sei se eu vou voltar a vê-los, porque o Vinícius contratou só para dar aula de eletrônica, então provavelmente a partir de agora vocês vão entrar em outros tópicos. Mas eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, principalmente do Arthur e do Juan aí, que participaram muito das últimas aulas. A continuação desse conteúdo tá lá na apostila. Então, assim, uma coisa que eu quero recomendar para vocês. Cara, conteúdo você vai achar na internet a beça disso aqui. Não fica só restrito ao curso, porque eletrônica é uma área enorme, robótica é uma área enorme. Cara, pega material por fora, vê vídeo no YouTube, estuda isso aqui, bicho. Se você quer entrar pro Cefet, se você quer seguir nessa área, material tem muito. Então, assim, isso aqui, tipo, dá pra você destrinchar muito ainda. Não fica preso só nessa aula, não fica preso só em aula do enxurrada, sabe? Assim, a única coisa que te limita é você próprio. Então, busca material por fora, cara, faz grupo de estudo pra estudar isso aqui, que, tipo, isso aqui só cresce, velho, só cresce. Eu não sei eletrônica, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não sei eletrônica. Isso daqui é, tipo, o basicão da eletrônica. Então, isso aqui cresce muito ainda, sabe? Dá pra você explicar isso aqui em diversas áreas. E aí, programação também, cara. Programação, tipo, é um ramo que hoje só cresce aí, tem várias aplicações. Vocês ainda não entraram em programação no curso, mas, mais uma vez, não fica preso só no enxurrada quando vocês forem ver programação. Pega material por fora também, que, sim, é uma coisa que se você estudar, velho, tipo, não tem nada que te segura mais. Você consegue montar qualquer coisa. Você consegue montar desde um robô que usa programação, um site que usa programação, um programa de computador que usa programação, um jogo. Tipo, você consegue fazer muita coisa com programação também. Então é uma outra coisa que vocês devem focar. Eu acho que vocês deveriam focar. Eu não saberia fazer jogo. Como é que é? Se eu soubesse programação, eu ia conseguir fazer um jogo, porque eu sei modelagem 3D. Se eu soubesse programação. Sim, os jogos usam muito isso. É a união da modelagem 3D ou 2D com programação. Então, assim, cara, às vezes você tá aí jogando um jogo no videogame, você já pensou, tipo, não, cara, se eu pudesse criar meu próprio jogo, velho, que legal que seria, né? Assim, isso que eu fico pensando, mas só que aí você vê... Cara, não tem nada que impede vocês, velho. Tipo, cara, começa a estudar programação que um dia vocês conseguem montar um jogo. Tipo, não tem nenhuma barreira nisso. Depois que você aprende, é igual você abrir uma porta. Tipo, uma coisa muito simples, sabe? Aí, e com isso você consegue o quê? Você consegue fazer jogo, programa, robô. Programação você consegue fazer muita coisa, velho. Então é isso, gente. O recado que eu quero dar pra vocês é esse. Tipo, não fica preso só ao curso. E aqui a ideia do curso desde o início é mostrar só o básico pra vocês, para que vocês possam, com isso, pegar mais coisas, sabe? Tipo, se interessar. Pra vocês é 5%, sei lá, 3% do que dá pra fazer. É muita coisa mesmo. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação suas. Vinícius, muito obrigado por ter deixado eu participar aí dessas 2 aulas. Foi eu que agradeço aí. Pablo, Kendrick, muito obrigado pela ajuda de vocês. Então é isso, galera. Até qualquer dia, em qualquer outra aula. Falou!